de Jesus, no nome de Jesus, amém. Amém? Aplauda Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Já me apresentaram aí, né? Eu me chamo Andressa, sou nutricionista, trabalho com pesquisa científica, né? Estava liderando uma célula de moças, mas agora passou para uma líder ainda melhor, que é a Carol Nava ali, líder da célula Exocia, né? Que estou agora, né, participando. E em breve, né, vou estar ingressando na Escola de Missões, Escola de Missões Equibalo, em fevereiro do ano que vem. Mas, enquanto estou aqui, né, vou compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Essa é uma palavra, né, que há muito tempo o Senhor tem ministrado ao meu coração e que eu sabia que um dia eu ia ministrar ela, né, não sabia quando. E aprove ao Senhor que fosse hoje, né, um dia de chuva, que vier, não deu para vir todo mundo, né, mas acredito que quem está aqui é porque precisa ouvir essa palavra, né. E aqui na direção do culto, enquanto o Mateus orava também, já foi até falar um pouco sobre esse tema, né? Sobre a questão da gente, às vezes, querer ter o controle da nossa vida, mas temos que entender que o Senhor é quem tem esse controle, sobre graça, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que, nesse momento, vocês colocassem de pé para que a gente orasse mais uma vez, antes da gente iniciar, amém? Eu queria que vocês colocassem de pé, colocassem a mão no seu coração. Amém? E nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa preparar o nosso coração para aquilo que nós vamos ouvir, né? Preparar a nossa mente, para que nós possamos receber, porque eu entendo que o Senhor Ele tem algo para derramar sobre nós nessa noite. Amém? Senhor Jesus, nós queremos Te apresentar, meu Deus, as nossas vidas, Senhor, a nossa pequenez diante do Senhor, Jesus. Pedir que o Senhor venha, meu Deus, trazendo perdão, Jesus, sobre os nossos pecados. Eu oro, meu Deus, que o Senhor venha preparar o nosso coração para aquilo que nós temos que receber do céu, Jesus, nessa noite. Vem, meu Deus, gerando um ambiente favorável para que isso aconteça nesse lugar. Jesus, vem nos despertando, Senhor. Vem nos aquecendo, Espírito Santo de Deus. Nós queremos clamar a Tua presença nesse lugar, Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa derramar sobre nós, Senhor, a Tua graça, Senhor, e o Teu favor, meu Deus, como nunca antes o Senhor derramou, Senhor. E que essa graça, ela venha nos posicionar, meu Deus, no caminho certo, no lugar certo, naquilo que nós precisamos viver no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém? Pois glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. O livro de Tiago, ele vai falar muito a respeito da submissão ao Senhor, né? E nós, quando nos convertemos, nós temos esse entendimento que já não vive mais nós, mas que vive o Senhor em nós, né? E nós precisamos nos submeter a essa vontade do Senhor. Mas isso ele é um processo, né? Que vai levar toda a nossa vida até que o Senhor volte. Nós vamos estar buscando nos submeter à sua vontade. E aqui vai falar um pouquinho a respeito do tema da nossa ministração de hoje. Falar um pouquinho a respeito de submissão, do orgulho, da humildade, que são coisas que nós vamos falar um pouquinho hoje. Todo mundo conseguiu abrir? Tiago, capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 1. Lá fala assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Fala comigo. Concede-nos graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Repita comigo, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Então, o tema da nossa ministração é Deus concede graça aos humildes, né? Que é o que a gente acabou de ler aqui. Quando a gente pensa em humildade, né, logo a gente pensa assim, uma pessoa, às vezes, que não é bom de condição financeira, né, ou a gente pensa assim, uma pessoa que é simples, que ela não bota muita banca para as coisas, né. Muitas vezes vem isso na nossa mente, isso faz parte também, né, uma pessoa humilde, uma pessoa que ela é simples, uma pessoa que ela não fica buscando, né, aparecer nas situações, é uma pessoa, né, humilde. Mas quando a palavra de Deus ela vai falar de humildade aqui nesse versículo específico, ela está falando de algo muito mais abrangente. Está falando da nossa humildade em relação ao Senhor, né? Ou seja, é a gente realmente entender a nossa limitação, entender que a gente não sabe o que é melhor para nós, né? Entender que a vontade de Deus ela é muito melhor. É a gente conseguir obedecer com mansidão, com o coração realmente 100% ali no Senhor, confiante no Senhor. Então, é a gente realmente ter essa humildade de reconhecer que o caminho do Senhor, ele é melhor para nós. E falar isso aqui para vocês pode parecer meio óbvio, né? Mas claro que a vontade de Deus é melhor para mim, né? Só que se você for reparar no fundo, não é tão fácil assim. Quem aqui nunca teve medo de seguir a direção do Senhor? Ou de dar um passo de fé, né? E muitas vezes é porque nos falta essa humildade bíblica de realmente reconhecer que Deus ele é soberano e Ele entende aquilo que é melhor para nós, né? E a palavra de Deus, ela nos dá a entender, né, que a gente só usufrui dessa graça de modo pleno quando a gente está em uma posição de humildade em relação ao Senhor. Senão a gente vai receber dessa graça, mas não de uma forma plena. A gente pode colocar o pé no reino de Deus, mas não viver ele de uma forma plena. Então, o desejo do Senhor para nós nessa noite é que a gente possa viver a plenitude da graça do Senhor sobre as nossas vidas e que aquilo que está impedindo isso de acontecer venha a ser alinhado sobre a nossa vida. Amém? Então, por que Deus ele nos dá graça? Você já parou para pensar sobre isso? Por que Deus ele nos dá graça? Para que a graça é necessária? A graça de Deus ela tem sido pregada, né, de uma forma muito errada. Você já deve ter visto aí a hipergraça, né, que pode tudo, porque Deus vai perdoar. E é o completo oposto disso. A graça de Deus ela vem para nos tornar capazes de nos submeter à vontade do Senhor. Ela vem para nos tornar capazes a nos submeter à vontade que sem essa graça a gente jamais iria conseguir. Ou seja, ela vem para nos fazer não viver a nossa própria vontade. E não para que Deus ele venha, né, nos dar o futuro que a gente espera, mas nos dar o futuro que Ele espera dar a nós. E aqui a palavra de Deus ela vai falar muito a respeito da cobiça, né? A gente viu aí que muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente pede porque o nosso coração é cobiçoso. E cobiçar é você desejar outras coisas que o Senhor não está desejando para você. E quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente deseja algo que o Senhor não tem como plano para nós. Porque às vezes a gente nem gastou tempo em saber qual é esse plano de Deus para nós, qual é essa vontade de Deus para nós. E aí o nosso coração ele se enche de cobiça. Mas a palavra de Deus fala que a humildade é como se fosse um remédio para essa cobiça, né? O coração orgulhoso, ele sempre vai ser um coração cobiçoso. E às vezes quando a gente vê essas palavras na Bíblia, a gente não gosta de associar muita gente, né? Mas eu já sou o contrário, né? Eu penso assim, que na Bíblia se fala do humilde e fala do orgulhoso, os dois estão dentro de mim. Eu que vou escolher qual que eu vou alimentar, né? Então, nós é como se fôssemos os dois. Vai depender qual a gente vai querer alimentar. E um coração humilde diante do Senhor, ele vai estar disposto a viver um plano que não é seu. Todo mundo aqui está falando, né, dos planos para 2026. Todo mundo aqui já deve ter um projeto. Talvez você vai se casar, talvez você quer comprar alguma coisa, você quer fazer uma formatura, você pensou, eu quero orar mais, eu quero ser diferente, né? Eu quero mudar de casa. Muitos planos que nós temos diante do Senhor, né? Mas ser humilde diante do Senhor e viver dessa graça plena é você entender que Deus ele tem um plano e que você precisa estar disposto a amar esse plano mais do que a sua própria vida, mais do que o seu próprio plano. É fazer parte de um reino. Então, nós cristãos, muitas vezes, meio que usamos o Senhor para conquistar o futuro que a gente quer, né? Mas, na verdade,
você tem que entender que você faz parte de um plano, faz parte de um reino, né? E você precisa estar disposto a contribuir dentro desse reino. Amém? A cobiça, ela está muito ligada também ao desejo egoísta, né? O significado de cobiça é um desejo egoísta, desordenado e insaciável por aquilo que pertence a outra pessoa ou por coisas materiais, levando até mesmo à idolatria, descontentamento e afastamento de Deus, contrastando com a gratidão e o contentamento. Então, quantos cristãos já vivem há muito tempo no Senhor, mas não encontram contentamento? Não encontram satisfação. Está sempre faltando alguma coisa. Porque é como, tem até um livro que eu acho que fala isso, né? Que você quer o Senhor, mas você quer outra coisa, né? Você não quer só o Senhor. E a gente precisa ser um povo que deseja somente ao Senhor. E aí eu queria passear com vocês em algumas passagens da palavra de Deus que vai falar a respeito de humildade. O que é essa humildade, né? O que é essa graça? E aí eu queria que você abrisse lá no livro de Tiago, no capítulo 3. A gente vai ler do verso 13 ao 18. Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18, onde vai falar sobre a sabedoria humana, né? Que muitas vezes é prepotente, ela é carregada de arrogância e orgulho, e a sabedoria de Deus. Amém? Ó, já está aqui no telão. Fala assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre o seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, aqui vai falar a respeito dessa sabedoria humana, né? Que é essa sabedoria do conquistar, do ter, do possuir, do sucesso, do que é para mim. A gente é criado na infância pelos nossos pais já assim, né? Você vai ser médico e você vai ter, né, uma carreira brilhante, então sempre é o eu, né? É sempre voltado para mim. E muitas vezes a gente se converte e a gente continua nesse discurso. A gente não entende que agora o ponto principal, o eixo principal da nossa vida, né, e o nosso tudo é o Senhor, que a gente foi colocado dentro de um plano que não é o nosso plano, mas é o plano do Senhor para nós, né? E quantos de nós estamos com os planos do Senhor engavetados? Talvez você está vivendo uma vida sobrecarregada, porque você está vivendo aquilo que você escolheu viver, e não aquilo que Deus escolheu para você. Porque aquilo que Deus ele tem para nós, por mais que esteja puxado, por mais que seja uma pressão, é diferente. Porque Deus ele nos dá graça, né? E aquilo é leve, mesmo de forma inexplicável. E o Senhor ele quer nos reposicionar nessa noite, para que a graça de Deus ela nos alcance e ela nos leve à direção certa. A graça de Deus ela existe para nos levar ao nosso destino profético. E eu tenho esse pensamento que nessa noite o Senhor ele quer nos levar a alcançar esse nosso destino profético, aquele que tem andado perdido, né, em algumas áreas da sua vida, ele possa entender isso. Mas a primeira toque do Senhor é no seu coração, né, para que ele possa gerar essa humildade no seu coração de reconhecer que o Senhor ele sabe aquilo que é melhor para nós. Amém? Lá em Provérbios 22, no versículo 4, também vai falar sobre humildade. Fala assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, quando a Bíblia fala, né, que o humilde ele vai alcançar tudo isso, essa riqueza, ela está relacionada à prosperidade, né? E ser próspero é mais do que ter dinheiro. É você ter e conseguir usufruir disso, né, daquilo que você tem. Porque tem gente que tem uma condição, mas não consegue usufruir, né? E a prosperidade ela é algo muito mais abrangente. É a capacidade de ter um bem-estar, a capacidade de desfrutar dessas bênçãos de Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 18, no versículo 25 e 27, também vai falar a respeito de humildade. E lá fala assim: ao fiel te revelas fiel, e ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salva os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Então, a salvação, ela também é uma ação da graça de Deus àqueles que têm humildade. Então, eu queria passear com vocês um pouco
a respeito disso, né, da humildade para a gente entender que nós podemos ter um coração orgulhoso diante mesmo do Senhor, não só das pessoas, mas a gente precisa passar a ter um coração humilde, né, e reconhecer que a gente precisa viver aquilo que Deus tem, que aquilo que Ele está nos falando é o melhor caminho. Vai fazer sentido, gente, vamos chegar lá. E agora eu queria que vocês abrissem no livro de Lucas, no capítulo 1. A gente vai ler do 26 ao 38. Eu queria que você abrisse, porque a gente vai agora passar um tempo nessa passagem. Esse é o texto base, né, da ministração. E nós vamos meditar um pouco na história de Maria, a mãe de Jesus, né, que foi uma mulher humilde, né, e a Bíblia fala que ela foi agraciada, né, quando o anjo chega para ela, ele vai falar, salve agraciada, e o Senhor é contigo. E aquela mulher, a partir daquele momento, ela passou a carregar Jesus no seu ventre, né, e isso é como se fosse uma forma do Senhor mostrar como acontece na nossa vida. A gente está vivendo a nossa vida tranquilamente, assim como Maria. Ela estava lá, noiva, né, que era praticamente um casamento naquela época com José, e ela estava vivendo a vida dela. Quem está noiva aí, né, sabe, altas expectativas, altos planos, muitas coisas que eles estavam pensando ali, muitas expectativas, e de repente, no meio do caminho, chega um anjo e fala, salve agraciada, e o Senhor é contigo, né? E esse agraciada, ele ia mudar a vida de Maria para sempre. Isso que eu queria que vocês entendessem, que a partir do momento que você fala assim, Senhor, eu quero dessa graça, a sua vida ela não vai ser a mesma. E se ela continuar a mesma, é porque você ainda não provou dessa graça. Porque talvez faltou a humildade, que a gente vai entender aqui através da vida de Maria, como que Maria ela se submeteu em humildade àquilo que o anjo falou para ela, né? Aquilo que através do anjo o Senhor falou para ela. E aquele salve agraciada, né? Mudou completamente o rumo da vida dela. Então, eu queria que você abrisse agora, quem ainda não abriu, Lucas 1, a partir do 26. Lá vai falar assim, a gente vai falando por partes, né, e eu vou comentando. Então, você pode deixar a sua Bíblia aí aberta, né, que a gente vai demorar um tempo aqui nessa passagem. No versículo 26 fala assim, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Então, como eu falei, aqui nesse momento eu queria que você se colocasse nessa situação de Maria. Você está vivendo a sua vida normal, né, seus planos. Talvez não é um casamento, é uma faculdade, né, é o seu trabalho, são os seus projetos, é o seu ministério. É aquilo que você tem em mente, e aí, de repente, acontece algo, lá no versículo 28. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Então, quando o Senhor, né, ele traz uma palavra para nós, primeiro ele quer que isso gere alegria no nosso coração. Por isso que ele fala, alegre-se. E depois desse alegre-se, esse agraciado, ele vai trazer essa mudança que eu falei para vocês na vida de Maria. Essas palavras, elas iam mudar não só o pensamento de Maria, mas sua rotina, seus planos, né? Em algum momento ela teria que estar, talvez, distante dos seus parentes, por conta daquilo que ela carregava do Senhor. Então, quando você recebe uma promessa, uma palavra do Senhor, isso vai mudar todas as coisas. Vai mudar a rota, né? Ser agraciado, receber da graça de Deus, não é para viver os nossos planos, mas é para mudar a rota, para mudar o destino, né? Ali Maria ela teve que, naquele momento, repensar seus conceitos, né, sua racionalidade, daquilo que era ou não possível, porque ele vai falar que ela vai ter um filho, né, mesmo sendo virgem. E ela vai, inclusive, perguntar, mas como que isso é possível? Então, os planos de Deus também são assim, eles mexem com a nossa racionalidade. Quando Deus ele trouxe a graça dele sobre nós, isso vai ser algo bom, isso vai nos alegrar, mas isso vai mexer com a rota da nossa vida e com a nossa racionalidade. A graça de Jesus serve para nos tirar de lugares, de sonhos, para novas alegrias, mas também para sofrimentos novos, que não calculamos em nossa rota. Assim como Maria, ela não calculou o que poderia mudar ali, a partir daquele momento. Mas, mesmo a graça de Deus, ela pode trazer alegrias e sofrimentos, né, para a gente viver aquele caminho que Deus ele tem. Mas, ainda assim, essa promessa, alegre-se, é porque a gente sabe que a alegria que Deus dá, ela não é baseada nas circunstâncias. Por isso que vale a pena a gente viver esse caminho. Então, a graça de Deus, ela é antes um convite para perder do que para ganhar.
Então, primeiro, quando o Senhor ele chama-lhe Maria, ela está tendo que abrir mão primeiro de um plano, de uma expectativa que ela tinha, mas para receber algo muito maior, que era carregar Jesus. E o que é que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós cristãos, nós estamos carregando a Jesus. Mas para que isso aconteça em plenitude, a gente precisa nos submeter a essa graça completamente. Lá em Lucas 9, 23 e 24, o Senhor ele vai falar, né, que se alguém quiser acompanhar Ele, que Ele negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e o siga, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. E às vezes a gente faz o contrário, a gente tenta o quê? Salvar a nossa vida, né? A gente quer que a nossa vida dê certo a todo custo. E aí o nosso suor, o nosso sono, o nosso esforço é para que a nossa vida ela dê certo, muito mais do que para que os planos do Senhor dê certo. E quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, o que acontece? As outras coisas, elas são acrescentadas. E a gente precisa ter esse entendimento, né? Que a gente precisa não estar vivendo uma vida para salvar a nossa vida, né? Porque a nossa vida já foi salva pelo Senhor. Mas para realmente ouvir do Senhor e obedecer, né? Ouvir do Senhor e obedecer. No versículo 29... continua falando assim: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Então, uma vez que a graça do Senhor alcançou a ela e nos alcançou, ela vai nos levar aonde Deus ele deseja. Não o futuro que nós desejamos, mas o futuro que Deus ele deseja para nós. Maria, certamente, ela sonhava em ser mãe, né? Ali, com certeza, era algo da época muito forte, né? Mas eu tenho certeza que ela não imaginava se tornar mãe, né, do Filho de Deus. E esses são os planos que Deus ele tem para nós, né? Deus quer gerar planos novos em nós, mas a gente precisa estar disposto a entender que isso vai mudar tudo, vai mudar a nossa rota. No 34 fala assim: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? A pergunta de Maria ela vai expressar a dúvida, mas vai expressar também a humildade que ela teve, porque ela não falou assim: não, isso não vai acontecer. Ela não questionou, ela não se opôs, ela não falou: eu não quero, não planejei isso para a minha vida. E às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Deus está falando algo e a gente está meio que: não, Senhor, mas eu fiz outro plano, né? E ela só perguntou humildemente, né? Mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? Ela está reconhecendo ao mesmo tempo a incapacidade dela de fazer aquilo, né? E ao mesmo tempo ela está se submetendo à vontade do Senhor. E aqui a gente entende por que Maria ela viveu a completude daquela promessa, porque ela foi humilde, né? Ela foi humilde em entender que o plano do Senhor era um plano melhor para ela do que o seu próprio plano. Vai continuar no 35, fala assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Então, uma vez que a gente se submete a esse Deus, uma vez que a gente tem humildade diante dele, a gente vai viver aí sim o sobrenatural, né? E muitas pessoas elas não chegam nesse lugar, porque elas não se submetem àquilo que Deus tem. Aí, às vezes, a gente vive uma vida inteira na igreja, né? Estava compartilhando isso na célula ainda agora, né? A gente vive uma vida inteira na igreja, descontente, falando: por que na vida dos outros acontece e na minha não, né? Então, depende do nosso nível de rendição, de submissão, de humildade, né? Para que a gente possa alcançar essa graça completa. Maria, mais uma vez, demonstra a sua humildade no versículo 38, através da sua resposta. Ela fala assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Maria, ela teve um posicionamento claro, né, diante daquilo que Deus falou para ela. E é isso que nós também precisamos ter, um posicionamento com clareza. Quando Deus nos fala algo, a gente se posicionar logo em relação àquilo, numa posição de servos, de alguém que realmente se submete ali à vontade do Senhor. E essa frase ela é muito forte, né? Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Essa é uma passagem que ao longo de todo o ano
eu tenho refletido nela, né? E tenho orado também sobre isso. Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E essa palavra, a partir do momento que ela começa a se cumprir na nossa vida, é que o buraco ele fica mais embaixo, né? Porque até o momento que a gente está profetizando, às vezes a gente não está entendendo o que a gente está falando, mas quando a gente começa a ver realmente a vontade de Deus mudando nossos planos, a gente começa a entender a forma como Deus trabalha, né? E nós precisamos estar dispostos a fazer essa mesma declaração de Maria, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nessa frase simples, Maria está renunciando muitos dos seus planos passados, expectativas para o futuro, né? Em prol de algo maior, em prol de uma visão de reino, em prol de algo que não envolvia só ela, mas envolvia a salvação de todo o povo, né? E você precisa entender que existe essa responsabilidade sobre você, que aquilo que Deus ele tem para fazer sobre a sua vida não envolve só você, mas que se você não despertar, você não se posicionar dessa forma, né, para receber essa graça completa, algumas pessoas elas estão aguardando por esse posicionamento. Maria estava carregando o Filho de Deus e nós carregamos hoje o Espírito Santo. E carregar o Espírito Santo muda tudo nas nossas vidas. Essa responsabilidade de carregar o Espírito Santo, ela traz consigo responsabilidade, traz consigo também sofrimentos, mas também alegrias. E a gente precisa estar disposto a abraçar esse evangelho completo, com tudo que essa graça vai nos levar a viver. Chega um momento também na vida de Maria, né, em que eles vão vivenciar uma fuga ali para o Egito, por conta de algumas situações de insegurança. Fala assim: depois que partiram, o anjo do Senhor aparece a José em sonho e lhe diz: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Então, aqui mostra também que mesmo Maria sendo agraciada, mesmo o Senhor falando se alegre, teve momentos também de fuga, né? Momentos de se esconder. E o Senhor falou muito comigo a respeito disso, né? Que quando Deus ele traz uma promessa, a gente já quer logo viver, né? A gente já quer logo que aquilo exploda, né? Quer, meu Deus, os planos do Senhor vão acontecer. E aqui foi o contrário, eles tiveram que se esconder e fugir, né? E o Senhor falou muito a respeito do secreto, a importância da gente realmente ficar no secreto, para que esses planos do Senhor eles comecem a tomar forma na nossa vida, no nosso coração. E Deus ele começou a gerar algo ali no secreto, por meio de Maria, tanto na figura da gestação, que ninguém está vendo, mas algo está acontecendo ali, quanto o Senhor ele estava levando aquele povo, muitas vezes, a se esconder em algumas situações, né, para que eles pudessem se salvar. E aí o Senhor ele compartilhava comigo, né, que aqui hoje existe pelo menos 2 tipos de pessoas, né? Pessoas que têm dificuldade de aceitar a graça do Senhor, que vivem muito assim na justiça própria, no mérito, que querem merecer, que já foi o meu caso, né? De se alguém, mesmo sem eu perceber, eu vou compartilhar um testemunho que vocês vão entender, tinha muito essa dificuldade de aceitar a graça do Senhor, de aceitar que o Senhor fizesse por mim algo que eu não fiz por merecer, que eu não mereci, né? Mas que simplesmente o Senhor ele derramou aquela graça sobre a minha vida. E existe também pessoas que estão presas na necessidade de ser bem-sucedido aos seus próprios olhos ou de outras pessoas e não só encontram esse contentamento no Senhor, que não querem ser bem-sucedidos somente aos olhos do Senhor, mas que esse ser bem-sucedido aos seus próprios olhos e dos outros é algo que ainda lhe mexe com você, ainda lhe falta. Mas o Senhor ele quer preencher essas coisas nessa noite, amém? E eu queria compartilhar com vocês um pouco agora de um testemunho, né, que aconteceu comigo já faz alguns anos. Eu não sou muito boa de data, mas já faz um tempinho, né? Um período em que eu ia fazer uma viagem internacional. E no meio desse processo, era uma viagem por conta de uma pesquisa científica, né? Então eu ia como pesquisadora nesse período. E o Senhor ele já vinha falando comigo, assim, trazendo uma impressão. Deus fala muito comigo por meio de impressão, né? E eu tinha a impressão de que eu não ia essa viagem. Todo mundo planejando, comprando hospedagem, comprando passagem. Eu assim, cara, eu não consigo me ver. Parece que não é o tempo de eu ir lá. Até que depois o Senhor falou para mim que eu não ia como pesquisadora, que eu mesmo como missionária, né? Que não era o tempo, né? Mas acontece que nesse período era meio difícil até de eu sair dessa situação, porque eu já tinha me comprometido com várias pessoas que eu ia como orientadora, não tinha como o pessoal ir sem mim, né?
tinha que ter uma pessoa representando como orientadora, e essa pessoa era eu. E eu ia tirar um visto lá para Siracusa, né, para ir para Nova York. E aí, no meio desse processo, quando eu fui tirar esse visto, né, eu era ainda mais jovem, tinha cara de 15 anos, cheguei lá, né, falando que eu era professora, não sabia inglês, e tinha só o convite do evento para poder participar. Na época, eu trabalhava na prefeitura por meio de um seletivo, né, e aí eles consideraram que eu não tinha características de alguém que pretendia retornar para o país. Eles pensavam assim, essa menina é jovem, ela tem um emprego aqui, mas é um seletivo, né? E tudo, ela não tem nada que impeça ela de não querer ficar lá, porque nos Estados Unidos pensa que todo mundo quer morar lá, né? E era uma época que o visto estava muito fechado, o país estava muito fechado por conta da imigração ilegal, então eles já estavam fechando mais ainda. E aí, nesse processo que eu estava lá, né, eu nunca pensava que meu visto ia ser negado, né? Eu fui assim meio despreparada, não tem? Eu fui pensando assim, não, estou falando a verdade, né? Minha história vai dar certo. Tem um convite do local para fazer, está tudo certo. Todo mundo vai essa viagem direto, né? Não é possível que vai dar errado. E aí cheguei lá, deu errado, né? O visto foi negado. E aí, por meio dessa situação, que o meu visto foi negado, né, o Senhor ele começou a usar essa situação para ministrar algo no meu coração sobre graça. Porque quando o meu visto foi negado, eu já tinha comprado passagem, já tinha comprado hospedagem, já tinha gasto muito dinheiro, né? Tipo assim, confiando que ia dar certo. Porque todo mundo falava para mim assim, não, vai dar certo, isso é simples, todo ano os alunos vão e tudo. Mas eu estava indo como orientadora, eu era muito jovem, né? E a minha história lá, por mais que fosse verdadeira, não colou. Depois eu conversei com a mulher, que ela, como se fosse uma conselheira, assim, para você tirar visto, e ela falou assim, olha, Andressa, com a verdade você não entra. Essa história aí de que você é professora, com essa cara bem aí, dessa idade, não entra. O emprego que você tem, tipo assim, é um emprego que você pode, tipo assim, lá mudar, não tem, então não tem nada na visão deles que lhe prenda, que eles não estão interessados se é a verdade. Está muito suspeita essa tua história. E aí, essa frase dela, com a verdade você não entra, foi muito forte para mim. Eu falei assim, como que eu vou entrar com a verdade? Se a verdade é Jesus, eu vou entrar sem Jesus no lugar. Eu não vou mentir para mim chegar lá. Eu decidi que eu não ia. E aí eu comuniquei para os pais dos alunos que eu ia com eles, né, que eu não iria. E aí eles ficaram, não, Andressa, a gente até inventa documentos, se for preciso, para tu ir, né? Mas a gente paga de novo para tu fazer a viagem. Foi muitas facilidades, assim, né? Eu disse, não, essa viagem não é para mim ir. Mas, quando eu estava lá, né, no dia que o visto foi negado, assim, eu senti assim, um apagão assim, na minha mente. Né? Eu disse, meu Deus, e agora? Tanto dinheiro que eu gastei. E o pessoal, como é que eles vão... Muitas decisões, muita responsabilidade. Né? Eu era mais jovem. E aí eu estava lá em Brasília, onde eu fui sozinha, né? Minha família estava toda aqui, eu estava lá com parentes que eu conhecia só de conversar no telefone, e eu conheci lá, né? Estavam me ajudando nesse processo, e quando o meu visto foi negado, eu liguei para a minha família, liguei primeiro, acho que para o pessoal, que era meu professor, para avisar, né, que não tinha dado certo, e liguei para a minha família, e eu conversei com a minha mãe, com meu irmão, tinha uma tia minha, né, que estava lá em casa também, eu falei com ela, eu falei com todo mundo tranquilo, eu estava bem, né, estava tranquila, não estava chorando nem nada. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, Andressa, agora eu vou passar aqui para o teu pai, telefone. E na hora que ela fosse passar para o teu pai, eu disse, não passa para o meu pai, não. E aí, na hora que ela passou para o meu pai, que ele falou comigo, a minha voz já embargou, né? Aí já comecei a descer uma lágrima aqui. Aí eu disse assim, meu Deus, mas é diferente falar com o pai, né? E o Senhor ele começou a me ministrar a respeito daquilo, no meu pai como uma figura de Deus Pai, né? Porque eu consegui falar com todo mundo ali, mostrando assim muita força, não estou tranquila. Mas na hora que eu falei com meu pai, aí a casa caiu na mesma da hora. Então eu queria falar para você que se você ainda consegue chegar na presença de Deus e você não consegue ser sincero, você vê todo mundo chorando aqui, todo mundo aqui quebrantado, mas você não consegue chegar nesse lugar, você não consegue ser constrangido pela presença, é porque talvez você tenha uma dificuldade em entender Deus como seu pai. Porque não existe máscaras que resistam diante de um pai. E Deus ele compartilhava isso comigo durante esse testemunho, né? Na hora que eu falei com meu pai, não teve como. Ali ele já falou, ele falou assim, você está chorando? Aí eu disse, quase, pai. E aí ele começou a falar, não precisa chorar, vai dar tudo certo, né?
perguntou se eu queria tentar de novo visto, ou se eu queria voltar para casa, né? E eu lembro que ele, naquele momento, eu já era maior de idade, né? Mas ali ele disse assim, passa o telefone para o teu tio aí. E aí ele resolveu tudo lá, né? Minha passagem, não resolvi mais nada. Daqui para ali eu fui só sendo direcionada. Tu vai para ali e tal. E até nisso Deus me ministrou. Eu disse, minha filha, quando você entende que você é filha, as responsabilidades, elas não vão pesar, porque eu vou conduzir. E a partir daquele momento que eu falei com meu pai, ele do telefone, ele resolveu tudo. Minha passagem, que horas que eu ia, para onde que eu ia, para onde que era para o meu tio me levar. E eu fiquei só sendo levada, né? E ali o Senhor ele começou a falar comigo, minha filha, você precisa entender que é eu que lhe conduzo, né? Eu que lhe levo por meio dessa graça. Mas aí era só o começo, porque quando eu cheguei em casa, né? E aí eu tinha dívida, né? Para me pagar, uma dívida alta, que eu não tinha como pagar à vista, eu tinha que parcelar essa dívida de hospedagem, né? Acabou que a hospedagem pessoal, os pais das meninas acabaram falando assim, não, desse aqui a gente cobre, né, que tu vai ter muito prejuízo. Eu fiquei com o custo das passagens, né? E aí foi que começou outro processo de Deus na minha vida, porque quando eu conversei com a minha família, né, que eu ia parcelar o valor das passagens para mim pagar uma viagem que eu não ia mais, que é muito chato, né? O meu pai ele falou assim, não, Andressa, essa dívida aí quem vai pagar sou eu, né? E aquilo ali me matou, né? Porque eu disse assim, cara, pior do que eu ter feito assim, tipo assim, ter feito algo, uma besteira, né? O meu visto foi negado, não me preparei e tudo. Pior do que isso é o meu pai pagar por uma coisa que eu fiz. Isso aí me matava. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de aceitar a graça de Deus, mas por meio dessa situação Deus estava trabalhando em mim, né? E aí meu pai falou assim, não, Andressa, eu vou pagar essa dívida. Eu disse, não, pai, eu não acho isso certo, não. Porque eu já trabalho, eu posso pagar, né? Eu não acho que o senhor tem que gastar seu dinheiro com outras coisas. Ele era aposentado, né, Sérgio? O senhor tem que viajar, fazer suas coisas, não sei, eu vou pagar. Aí ele disse, não, Andressa, eu vou pagar. E aí eu nunca tinha visto meu pai, assim, ofendido e chateado como naquele dia, né? E eu lembro que eu fiquei insistindo, não, pai, mas eu não concordo e tudo. E aí ele foi e falou assim, Andressa, ele olhou no meu olho assim e falou assim, Andressa, eu sou seu pai. Disse assim, alguma vez você já me viu reclamando de prover alguma coisa na sua vida? Eu disse não, né? Aí ele disse assim, pois agora não vai ser diferente. E eu não quero mais ouvir essa história. E aí eu muito teimosa, né? Vocês acham que eu parei por aí? Não. Eu fui lá na minha mãe, né? Falar assim, mãe, não acho certo. A senhora podia falar com meu pai, né? Porque eu não acho certo isso aí, entendeu? Ele vai gastar o dinheiro dele com isso, não tem nada a ver, eu já trabalho, sou independente. Nada a ver isso aí. Aí ela disse assim, André, seu pai já está chateado com isso aí, com essa história. Você falando que eu não quero mais ouvir essa história aí, não. Ó. Eu disse, mas rapaz, será possível? Todo mundo enlouqueceu nessa casa, assim, não tem nada a ver, né? E eu teimando. Não achando suficiente, eu fui para o meu quarto e fui reclamar com Deus, né? Eu disse, Deus, eu não acho justo. Eu não acho justo, Senhor, meu pai pagar essa dívida porque o erro foi meu. O que ele tem a ver? Não tem nada a ver. Eu posso pagar. Eu vou pagar parcelado, então eu vou pagar à vista. Mas eu parcelo, eu me viro, né? O erro foi meu, tem que gastar o dinheiro com outra coisa. Aí eu falei assim, Senhor, como é que pode isso, né? Está tudo errado. Aí o Senhor falou assim, eu falei assim, o pessoal está muito teimoso. Aí Deus falou assim, quem está teimoso é você. Aí eu comecei a ouvir a voz de Deus, né? Aí ele falou assim, né, que eu não aceitava a graça dele. Deus falou assim, tá vendo como você é, Andressa? Você não aceita a minha graça. Aí eu, muito teimosa, disse assim, Senhor, mas o que isso tem a ver com o Senhor? Não tem nada a ver. Aí entre eu e meu pai, deu um negócio aqui. Aí naquele momento eu entendi que Deus estava usando a figura do meu pai para falar comigo a respeito de graça. E da dificuldade que eu tinha de aceitar a graça de Deus, né? E ali Deus ele começou a trabalhar no meu coração, né? E falar assim, minha filha, está vendo como você é assim, em várias áreas da sua vida. Você não aceita. Tipo assim, quando você comete um erro, você não aceita ser perdoada. Você não aceita viver algo que você não teve mérito naquilo. Que eu simplesmente quis lhe abençoar, porque eu sou seu pai. Mesmo que você não tinha aquela capacidade, eu lhe dei. Mesmo que você não estava pronto para aquilo, eu lhe coloquei lá. E eu tinha essa dificuldade. Por quê? Porque eu sou melancólica, né? Gosto das coisas certinhas, né? Justo e tudo. Na minha casa, o povo fala assim, Andressa, é justo. Então, o Senhor ele começou a trabalhar no meu coração a respeito disso, né? E falar que eu precisava aceitar a graça dele, né? E a partir daquele dia, o Senhor ele me fez uma promessa.
E eu até anotei aqui para me falar exatamente como ele falou, né? Todos os dias você vai viver pela graça. Você vai viver além do que você merece. E todos os dias você vai saber que não é por sua causa. E ali o Senhor ele matou completamente meu orgulho. Porque ele falou assim, você não só vai viver além do que você merece, mas quando você estiver vivendo, você vai saber que não é por sua causa. Você vai ter essa certeza em tudo que você alcançar na sua vida, você vai ter essa convicção que não foi pelo seu mérito, mas foi porque eu quis agraciar, né? E eu queria que você, nessa noite, que tem essa dificuldade de se perdoar, que tem dificuldade de aceitar ser agraciada pelo Senhor, sempre, talvez você não enxergue dessa forma, mas você é uma pessoa que não aceita nem elogio. A pessoa fala assim, você está pronto para isso? Você fala, eu? Eu não. Deus me livre. Não, eu não posso fazer isso, não. Não tenho essa capacidade, não. Então, isso pode ser uma dificuldade de aceitar a graça do Senhor, porque você está querendo viver pelo mérito, sempre querendo estar pronto, nunca está pronto. Nunca é do jeito, né? Você precisa aceitar ser agraciado como filho, né? Ser conduzido como filho. Assim como aconteceu nessa situação, né? E existe também um segundo tipo de pessoa aqui nessa noite. Você me fala que existem esses dois tipos de pessoa aqui nessa noite. E vieram poucas pessoas, né? Então acho que são realmente as que Deus quer trabalhar, né? É as que têm dificuldade de aceitar a graça de Deus. Talvez nem saiba, mas hoje vai perceber isso. E aqueles que às vezes não vivem plenamente a vontade do Senhor porque está preso na necessidade de ser bem-sucedido aos seus próprios olhos e aos olhos de outras pessoas, e não só aos olhos do Senhor, né? E aí eu queria compartilhar uma outra experiência que eu vivi também recentemente, né? Atualmente eu trabalho em uma pesquisa científica na área da hanseníase, que é um pouco assim diferente para quem é nutricionista, porque eu não estudo hanseníase na minha formação, né? Mas agora eu estou trabalhando com isso e tendo que aprender tudo do zero, né? E quando esse emprego ele chegou para mim, eu fiquei me perguntando, Senhor, se eu poderia abrir tantas... Eu estava orando já, né? Então, já sabia que era a vontade de Deus que eu estivesse nesse lugar, né? Mas eu me perguntei assim, meu Deus, por que o Senhor não me colocou em algo assim, dentro da nutrição, bem assim, dentro da minha área, que eu ia ter tanta facilidade, ia ser tão tranquila. E Deus me colocou uma coisa que me desafia muito, que eu tenho que aprender do zero, e ainda é uma pesquisa, né, que a gente vai treinar pessoas que já trabalham nessa área, né? Ou seja, eu, além de não ter na formação sobre isso, não tenho a experiência, estou trabalhando em um projeto que é para treinar pessoas que já têm experiência, né? Então, é uma coisa que não faz muito sentido aos olhos humanos, né? E quando eu questionei isso ao Senhor, por que o Senhor me colocou no lugar assim tão desafiador, que toda coisa que eu vou fazer, eu orando dioturnamente para dar certo, né? Porque é um lugar fora da minha zona de conforto. E Deus ele começou a falar para mim que se eu estivesse em um lugar, né, que fosse confortável, primeiro que eu não ia crescer e que eu não ia depender dele, porque já ia ser tudo muito fácil. Eu já tenho experiência, já está dentro da minha área. E Deus propositalmente, né, para trabalhar alguns processos na minha vida, me colocou nesse lugar, para que eu pudesse também vencer mais uma vez o quê? O orgulho de estar no lugar que eu não vou dizer assim, nossa, André, você é expert nisso aqui, né? Pelo contrário, estou no lugar que eu tenho muito a aprender, né? Então, o Senhor, muitas vezes, ele vai nos colocar em um lugar que, às vezes, a gente nem se sente assim, a pessoa mais capacitada para aquilo, né? Mas só para que, na nossa fraqueza, a força dele possa ser vista. E o Senhor ele me fez uma pergunta, você prefere ser vista como alguém bem-sucedido, assim, nossa, Andressa, top no que ela faz, ou você prefere ser visto como alguém fraco, mas que as pessoas olhem para você e falem assim, só pode estar dando certo porque é Deus, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa pessoa estar nesse lugar, né? Então, às vezes, Deus, a gente precisa ter essa humildade para viver essa graça, porque a gente precisa estar disposto, muitas vezes, a estar em um lugar em que o nome do Senhor é que vai ser engrandecido, não o nosso. Em um lugar que o destaque não vai ser para nós, mas vai ser justamente as pessoas verem a nossa fraqueza e entender, nossa, ali realmente Deus está sendo glorificado, ali realmente só pode ser a força de Deus, né? E o Senhor ele me perguntava se eu estava disposta a viver isso, né? Você está disposta a preferir ter seu nome apagado para que o nome do Senhor ele apareça? Ou será que a proposta que mais brilha os seus olhos é aquela que mais vai lhe exaltar, você vai ser honrado? Ou aquela que mais o Senhor vai ser honrado? Será o que você pensa nas suas escolhas de vida? Será que a primeira coisa que você pensa assim, aqui o Senhor vai ser honrado nisso, o Senhor vai ser glorificado nisso, você pensa assim, nossa, aqui agora vou ser honrado, chegou a minha hora, né? A glória vai dar certo, porque você pode estar tentando fazer a sua vida dar certo, né? O seu sucesso.
E nessa situação, né, já há vários momentos, eu vivi uma experiência recente, né, que a gente fez um momento nesse meu trabalho, né, com enfermeiros. E eu lembro que eu compartilhando com uma colega minha de trabalho, que a gente é uma dupla que exerce a mesma função, né, outra mestra da pesquisa. E eu falando para ela assim, nossa, eu acho que eu ainda tenho assim, um bloqueio quando eu vou falar assim, na frente dos enfermeiros, que eu falo assim, meu Deus, o que eu estou falando, né, que eu sou nutricionista. Falando aqui de rancenismo, o que tem a ver, né? E eu lembro que ela foi e mandou uma mensagem para mim, falando assim, Andressa, você está se cobrando demais, porque você é uma menina de Deus, ungida, sábia, que preparou a metodologia da pesquisa, que fez isso e aquilo outro, né? E ela começou a destacar qualidades e virtudes bíblicas, né? Ela não começou a falar ali, tipo, falou da profissional, né, que eu era, mas ela começou a destacar mais, tipo assim, a presença de Deus, né, e tudo. E aí Deus me lembrou do que ele tinha falado. Será que você prefere, né, que o seu nome seja engrandecido ou que o meu seja engrandecido, que as pessoas enxerguem por meio de você? Não, Andressa, poxa, super bem sucedida, né? Ou veja assim, poxa, finalmente eu tive encontro com alguém que se parece com Jesus, né? Alguém que tem características que me lembram o Senhor. E o Senhor, uma vez eu estava assim, em crise, né, falando assim, meu Deus, mas será que isso vai dar certo? Sempre achando assim, me achando fora do lugar, né? E aí o Senhor, ele me lembrou uma passagem bíblica que eu gosto muito, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 25 ao 27. Eu queria que você abrisse. 1 Coríntios 1, 25 ao 27. Ou então que colocasse aqui no telão. Em que o Senhor ele falou, né, ele vai falar que a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, né? A gente vai ler ainda, mas o Senhor ele compartilhou isso ao meu coração. E quando eu estava dizendo assim, Senhor, eu estou achando que eu vim foi para enfraquecer essa pesquisa, porque não tenho nem expertise nisso aqui. E aí Deus falou isso para mim, porque a fraqueza de Deus, que é como se fôssemos nós, né, é mais forte que a força do homem. E a gente vai ler aqui a passagem inteira. Ela fala assim, a partir do 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Amém? Então, o Senhor ele quer fazer de você uma loucura nas mãos dele. Para todo mundo olhar assim e falar assim, mas como que isso é possível, né? E aí as pessoas vão ver que você está vivendo além da sua capacidade, as pessoas vão ver para você, só que você precisa estar disposto a deixar as pessoas perceber a sua fraqueza, a ser humilde, né? A não estar se importando com isso, para que as pessoas olhem para você e falem assim, meu Deus, é subhumano que essa pessoa está vivendo, só pode ser o sobrenatural, porque eu não estou vendo essa capacidade nela. Mas para viver essa graça plena, você precisa fazer como Maria, que ela olhou para ela e falou assim, como se sucederá? É como se ela estivesse falando assim, mas eu não sou capaz. Então, esse é o preço de você viver a graça sobrenatural de Deus, é você entender todos os dias que não é por sua causa. É você estar disposto que o seu nome ele seja, ao invés de crescer, que ele seja diminuído. E que o nome do Senhor ele venha a ser engrandecido e que tudo que você receber, você entender que a glória é para Ele. Nessa hora, nós temos que estar dispostos a deixar o nome dEle apagar o nosso. E que Ele deixe um legado que fale mais alto que a nossa vida para as pessoas. Então, essa loucura de Deus somos nós. Mas, como eu venho falando, né, você precisa estar disposto a ter essa humildade, né? A não buscar a glória para si. Se uma pessoa que ela não busca glória para si, meu Deus, ela vai viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário, que Deus não tem problema em abençoar ninguém. Mas Deus, vamos voltar lá para o começo. Fala assim, ó, lá onde a gente leu em Tiago, né? No capítulo 4, no verso 6. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, né? Então, isso é muito forte. Deus está se opondo. Já pensou, quando há orgulho em nós, Deus está se opondo a nós. Mas quando há humildade, Deus está nos concedendo graça, né? E a graça de Deus, ela nos faz viver o extraordinário, assim como Maria, quando ela se submeteu, ela reconheceu que ela não era, mas que Deus era com ela, né? Como o Senhor bem falou, Deus é contigo. Aí sim, ela viveu o sobrenatural. Para viver essa graça, nós temos que ser humildes, assim como João Batista, né? Que é o versículo que eu mais gosto.
lá em João 3,30. Está até no meu perfil no Instagram. É uma passagem que eu boto em toda a ministração, né? Porque é uma das passagens minha preferida. João 3,30. A mensagem assim, que eu carrego na minha vida fala assim: ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. E tem outras versões que falam assim: eu preciso estar disposto a diminuir para que ele cresça. Então, será que nós estamos dispostos a diminuir para que o Senhor ele venha crescer? Eu queria que você se fizesse essa pergunta nessa noite, né? Será que eu estou disposto? Será que tipo de pessoa eu sou? Será que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de aceitar a graça de Deus? Ou eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em encarar assim, uma vida em que eu não vou ser bem-sucedida aos meus próprios olhos? Eu não estou buscando isso, né? Mas eu estou buscando ser aprovado pelo Senhor. É como o apóstolo Paulo falou, né? Acaso busco a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Então, o Senhor ele quer derramar graça sobre nós nessa noite, né? Era o que o Senhor compartilhava no meu coração. É que Ele quer liberar sobre nós, né, uma graça que venha realmente nos reposicionar, uma graça sobre aqueles que não aceitam, né, que passem a aceitar a graça do Senhor abundantemente, né, e sobre aqueles que têm essa dificuldade, às vezes, né, de abrir mão do seu eu, de que o seu nome seja diminuído para que o nome do Senhor ele cresça, também venha a ser agraciado pelo Senhor. E essa graça do Senhor ela quer nos alcançar para que a gente venha viver, usufruir de uma vida plena, né? De uma graça plena, para que você não seja como aquele cristão que passa a vida inteira vindo na igreja e fala assim: nunca vivi, nunca experimentei, né? Porque, na verdade, nunca realmente se submeteu verdadeiramente à vontade do Senhor. E a direção que o Senhor me deu nessa noite, né? Já vou caminhar aqui para o final, é para que a gente orássemos em círculo aqui na frente, né? Então, eu queria que a gente fizesse um círculo aqui embaixo, para que a gente pudesse orar de mãos dadas, para que ficasse